Amém? Queridos, nós estamos numa série que nós estamos chamando Eu Fui Feito para Mais, e nós cremos que Deus está nos levando a encontrar pedras preciosas, verdades que são essenciais para uma jornada de propósito na nossa caminhada de fé. E eu quero encorajar você, se você perdeu alguma das mensagens anteriores, todas elas, Deus está construindo algo para te levar a um propósito tremendo. Hoje eu quero falar sobre provocados para mais. Provocados para mais. Eu não sei quantos de vocês já foram provocados em alguma situação, em alguma briga, e vocês entraram em algumas questões que vocês não deveriam entrar. Foram provocados, aceitaram a provocação. O que eu tenho percebido, na verdade, é que durante todo o período que nós estamos vivendo, uma vida bem natural, normal, às vezes até muitas vezes tão sem expectativa, Deus está nos bastidores trabalhando. E a gente não percebe isso porque muitas vezes a gente está ali no nosso cantinho do conformismo, a gente não está esperando nada incrível para acontecer na próxima estação da nossa vida e de repente Deus vira as coisas de cabeça para baixo e Ele então derrama um tsunami de bênçãos surpreendentes que a gente não podia esperar. E a nossa vida pode mudar do dia para a noite. E por muitas vezes nós estarmos no conformismo, a gente não percebe o trabalhar de Deus no backstage. Você não tem ideia do que acontece aqui atrás. Você não tem ideia do que, para algumas coisas acontecerem nessa igreja, o que acontece nos bastidores. E sabe o que é mais incrível? É que Deus está usando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Gente como eu e você, para realizar coisas incomuns, coisas extraordinárias que a gente não podia imaginar que estaríamos entrando num protagonismo que Deus tinha preparado para a gente. Eu quero compartilhar nessa manhã, porque algumas surpresas inacreditáveis de Deus estarão em nosso caminho quando nós abraçamos o nosso propósito. Eu gosto de uma expressão, eu entrei em uma série de mensagens anos atrás aqui na nossa comunidade, quando nós falamos sobre Deus está vendo além dos nossos olhos naturais. E eu tenho falado isso se tornou uma linguagem muito nossa aqui. Deus está vendo além da curva. Deus vê além da curva. Coisas que você não sabe que estão te esperando, coisas que você não sabe que estão preparadas para você. Você que só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê além da curva. Ele está preparando coisas incríveis para nós lá. Mas perceba que a nossa mente, logo que a gente fala isso, Deus vê além da curva, nossa mente logo vem para o negativo. E se tiver um acidente? E se tiver um perigo? E se as coisas não estiverem boas logo após a curva? Nós precisamos aprender a confiar que há um Deus que tem planos de paz, de bênçãos, de vida, de prosperidade e de coisas incríveis para nós, logo além da curva. Queridos, hoje nós vamos entrar na história de uma família bem comum, como a minha e a sua, bem comum. Eles até tinham seus recursos, eles não nadavam na grana, mas eles tinham seu recurso. Eles estavam dentro, talvez não da posição de classe média alta, mas eles tinham condições de fazerem suas viagens, eles tinham condições de comprarem aquilo que eles queriam, eles tinham condições de fazerem ofertas generosas, mostrando que eles tinham mais até do que o essencial. E baseado na história dessa família, eu quero construir com vocês hoje algumas provocações que Deus liberou para serem feitas para alguém entrar no seu propósito. E talvez você esteja debaixo de algumas provocações hoje mesmo, e Deus está usando isso para levar você para o seu propósito. Talvez alguém até te provocou vindo para cá, no carro, e essa pessoa está bem do teu lado. Talvez você foi provocado por coisas que
nem precisariam dar tanta atenção, mas você deu atenção para isso. Vamos para histórias comuns de coisas sobrenaturais, incríveis de Deus. Vamos juntos? Vocês estão comigo? Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 4 em diante. 1 Samuel capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Bom, nós começamos aqui vendo que essa família não era tão comum assim, porque nós vemos um homem tolo casado com 2 mulheres. Hoje a gente já sabe que é difícil dar conta de uma só, né, gente? Quem tem coragem de dar conta de 2? Não é verdade? Só doido tem coragem disso. E Eucana, apesar de todo o contexto histórico da Mesopotâmia da época, que era aberto para esse tipo de caso, hoje, nem financeiramente, economicamente, nem por paz de espírito, se fosse liberado, acho que a gente não seria capaz de fazer isso. Amém? Homens, vocês tiveram a oportunidade de ganhar o domingo agora, dizer amém, pastor, é isso mesmo, amém? Agora sim. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava. O que ela fazia? Continuamente a fim do quê? De irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Mas Eucana, ele era um bom marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Vamos voltar lá. Acho que deu algum problema lá? Muito bem. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou: essa mulher deve estar embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, mulher. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E o restante é história. Nasce um dos homens mais importantes de Israel, chamado Samuel. Samuel, o menino dado a essa mãe estéril, que tinha sido provocada por sua rival por tantos anos, vem com um propósito tremendo, que faz Ana entender que tinha nascido para mais, que tinha sido criada por Deus para mais. E o que é interessante é que algo extraordinário sai de uma família comum, acontece de uma história comum. Algo incrível estava além da curva da vida de Ana, mas ela precisou passar por algumas questões que são tão incômodas até mesmo na nossa própria história. Nós temos Ana aqui provocada por anos por Penina, diga comigo, Penina,
que era a segunda esposa, que tinha dado filhos, que estava numa vida aparentemente normal. Uma mulher se casa, dá filhos, e aquela é a herança, e na cultura da época, isso ainda era muito mais importante. Uma mulher que não gerava filhos era considerada uma mulher sem valor. Fato é que para esse homem, Ana tinha muito valor, ao ponto dele dizer a Ana: Ana, você não entendeu que eu, na sua vida, tenho mais valor do que 10 filhos, e você é amada para mim. Eu nunca te cobrei nada além do que você pode me dar. Não havia uma cobrança de quem amava Ana, mas o fato é que havia uma penina que a provocava. E para começarmos a falar sobre propósito, e que existem coisas extraordinárias em nosso futuro que vão acontecer depois de pressões, crises, processos que nós falamos algumas semanas atrás, mas existem coisas que só vêm depois de sermos provocados a irmos para o nosso destino. Por isso, quando nós olhamos que algumas provocações a gente precisa ignorar, algumas provocações vêm de pessoas que a gente precisa simplesmente dizer: não vai me incomodar, eu não vou ceder a essa pressão, eu não vou me incomodar com isso. Existem outras provocações que vêm do diabo. Ele nos provoca para nos tirar a paz, para nos incomodar, e quanto a essas a gente precisa discernir e simplesmente, pelo sangue de Jesus, passar por cima, não dar atenção, porque o diabo vem senão para matar, roubar ou destruir a nossa paz, nossa alegria e nossa confiança. Então, discernir as provocações que vêm dos homens, que vêm do diabo, mas aqui nós vemos uma provocação que vem de Deus. Existem provocações que vêm de Deus, gente. E eu quero usar uma expressão nessa manhã, uma palavra chamada complacência. E a complacência é uma das coisas que mais impedem uma pessoa a ir ao seu propósito. Por quê? Porque a complacência, ela faz a gente ficar acomodado num lugar. O que é complacência? Eu tentei resumir o que o dicionário fala sobre complacência. Complacência é quando a gente se satisfaz tanto com o que já alcançou, com o que já tem, ou com o que já sabe, que a gente começa a ignorar as falhas, os defeitos e os riscos que precisamos tomar para viver algo novo. Em outras palavras, complacência é quando você se acomoda e você está satisfeito com menos. Complacência faz você ficar tão acomodado que você não percebe Deus trabalhar por detrás dos bastidores. Tá bom no meu canto, não mexa comigo, eu tô bem aqui do jeito que tá, eu prefiro não ter trabalho. Então nós ficamos na complacência. A gente não tem coragem de assumir risco, a gente não tem coragem de fazer mudanças, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente vá fazer vai dar trabalho. E Ana talvez estivesse na complacência, na acomodação da sua vida. E é nesse lugar onde a gente se acomoda que existem duas coisas que acontecem que são destruidoras. A primeira, a gente tem um senso de inadequação. E é interessante que a gente pensa que a gente não foi feito, preparado, que não tem condições da gente viver nada além daquilo. Então a gente se sente incapaz, não preparado. Isso é destruidor, gente. Gente que ama a Deus, Ana amava a Deus. Gente que tem até algum tipo de segurança, seja financeira ou dentro de uma família normal, está tudo bem. Pastor, tá tudo bem, as coisas estão normais. A complacência faz a gente não perceber que a gente se acomodou e que lá na frente esse acômodo, passividade, tranquilidade vai se tornar o nosso maior peso.
E muitas vezes, quando a gente não percebe isso, a inadequação faz com que você pense: eu não tenho nem recursos emocionais, nem intelectuais e nem espirituais para me mover. As pessoas acreditam no teu potencial, mas você não. Você não apenas se sente inadequado, você acha que a vida vai te trazer coisas que você não está pronto para viver. E o que é interessante é que a outra coisa, que além de não ser bom o suficiente, uma pessoa que se sente inadequada, ela se sente inferiorizada. A maioria das pessoas que não se sentem prontas para assumir coisas, elas geralmente se sentem menores do que os outros. E com isso, essa inferioridade se torna para essas pessoas um risco. Por quê, gente? Porque ela precisa o tempo todo de afirmação. Uma pessoa que não se sente adequada, uma pessoa que não se sente pronta, ela acaba se tornando tão inferiorizada que ela precisa de afirmação. E aí que entra no que nós fomos criados para viver, um lugar onde eu e você nunca nos sentimos verdadeiramente celebrados ou satisfeitos. O que eu percebi é que uma pessoa que não tem propósito, ela vive e ela busca relacionamentos, não apenas para ter companhia e fazer a pessoa feliz, ela busca relacionamentos porque ela precisa ser afirmada. Alguém entra no casamento não para ter uma companhia, para viver uma vida toda feliz, ela entra num casamento para ser afirmada, e prova disso, que se você valorizasse tanto a companhia, você iria preparar o teu futuro, a tua velhice, para viver com essa companhia a vida toda, em paz, em tranquilidade, sem crise, sem ofensas, sem nenhum tipo de ataque. Mas o que acontece é que as pessoas, elas entram na verdade porque elas precisam ser afagadas no seu ego. E elas precisam então ser o centro, e por isso, porque elas não se sentem adequadas, então alguém precisa dizer que ela é adequada. Elas não se sentem capazes, então alguém precisa dizer que ela é capaz. Então elas sempre estão tentando preencher um vazio. E elas se casaram com pessoas que elas acham que precisam preencher esse vazio, desde o casamento até um emprego que você encontra e os amigos que você faz. Não é na verdade porque você quer fazer parte, que você quer se entregar, não, você quer receber. Você quer que as pessoas te deem, que elas afirmem você. E eu quero dizer uma coisa: é difícil preencher o vazio de uma pessoa que tem vazamento. É difícil preencher um vazio de uma pessoa que vive na complacência. É difícil preencher o vazio de uma pessoa que não vê o seu valor em Deus e para quem está do lado dela. Você pode dizer muitas vezes você é inteligente, mas ela tem um vazio e um vazamento que você pode preencher, e ela está o tempo todo dizendo: não, eu sou um idiota. Você é linda. Não, olha só, olha como eu sou. Quando tem vazamento, tudo que uma pessoa que queira preencher esse vazio tente fazer, não vai conseguir. Sabe, irmãos, eu digo isso porque muitas vezes ao olhar para pessoas que têm um propósito, foram feitos para mais, elas estão tentando colocar a responsabilidade no outro, de algo que está dentro da sua própria jornada. Eu estou dizendo que nós precisamos nos saturar, nos encher com as verdades de Deus, com a palavra.
durante a semana, com os salmos, com um jejum como esse, com as nossas escolas, com tudo que nós estamos oferecendo para vocês, porque isso vai fazendo uma transformação de mente, para você saber quem você é em Cristo. E quando você é em Cristo, ninguém tira você da tua posição. Porque as pessoas podem dizer o contrário: você é burro, você não vai conseguir, você não tem beleza alguma, você é incapaz de chegar lá, mas você sabe quem você é em Cristo, e seu valor está nele. Então você se posiciona e você diz: Deus, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho o que o Senhor me deu nesse momento, e eu vou agradecer, louvar, e eu vou encher a minha alma, meu coração de louvor. Os salmos podem te ajudar com isso. As verdades bíblicas te ajudam com isso. Saber quem você é em Cristo te ajuda com isso. E alguns de vocês estão sentados agora mesmo nesse lugar, ou me ouvindo e me assistindo pela TV, ou pelas redes sociais. Você agora, nesse momento, pode estar se sentindo tão inferiorizado, precisando de afirmação. E eu venho dizer para você: Deus tem mais para você. Sabe, irmãos, o que é interessante é que, depois de Deus ter criado céus, terra, mares, chega o terceiro dia. E depois de Deus ter visto tudo aquilo, e ainda tinha muito mais para ser feito, muito mais. Ele olha, depois de a obra inacabada, ele diz: foi bom. Está muito bom isso. Deus não celebrou só quando tudo estava pronto. Deus não celebrou só depois que Ele terminou tudo, e ainda veio refazendo, porque aquilo não estava legal. Deus não chegou no final e disse: poderia ter ficado melhor. Deus, no meio, Ele celebrou aquilo que estava inacabado. Isso é um princípio para mim e para você. Se nós queremos ir para o nosso propósito, nós vamos precisar celebrar as pequenas conquistas, as coisas que ainda não estão prontas na nossa própria jornada. Nós vamos precisar celebrar e aplaudir aquilo que ainda está em formação. Eu aprendi muito isso com a Naine, porque de alguma forma, quando nós somos pressionados a quererem só do nosso jeito, quando nós somos criados para entrar em um lugar onde precisa ser da forma com que nós achamos que precisa ser, nós não celebramos os processos, nós não celebramos a nossa vida, nós não celebramos as pequenas conquistas, nós não celebramos e aplaudimos coisas que estão pela metade, mas tem tempo para serem completadas. E a Naine me ensinou muito isso. Ela diz: amor, ainda não está pronto, não é como deveria, mas ainda tem muitos anos pela frente para Deus terminar a obra. Isso na vida dos filhos, isso na nossa própria história, isso na nossa própria jornada interna. Talvez você não está celebrando aquilo que ainda não está acabado, porque você não está vendo com os olhos de quem precisa olhar com fé. E é nesse lugar que muitas pessoas se perdem, são destruídas e entram na complacência. E sabe, irmãos, muitos talvez estejam tão acomodados, tão parados, porque estão cansados, sobrecarregados. Entraram em uma crise de ansiedade porque você diz: eu não dou conta, é muito pesado para mim. E eu quero dizer para você, não subestime o esforço que é necessário para sustentar aquilo que tem um propósito. Se você está debaixo de trabalho, se você está debaixo de pressão, se você está debaixo até de uma sobrecarga, é porque foi lhe dado algo grande para você viver. Se você está debaixo de pressões, se você está no momento em que você diz: eu não tenho como sair daqui, certamente você foi criado para mais. Deus te deu um peso, Deus te deu algo que é grande, e então para você poder experimentar isso, desfrutar disso, você vai precisar aprender a carregar cargas.
Você vai ter que aprender a lidar com pressões emocionais, com gente difícil, com amigos que te traíram, com pessoas que falam mal de você. Você vai precisar aprender a lidar com pessoas que vão falar coisas que você não gostaria de ouvir. Você vai precisar, porque para onde você vai, Deus está colocando pressão sobre a sua vida, para que você possa suportar o que está além da curva. Enquanto eu prego, eu estou falando sobre Ana. Enquanto eu prego, eu quero que você lembre sobre o que lemos sobre Ana. Para ser mãe de Samuel, precisa lidar com Penina, precisa passar por irritação, por provocação. Então, irmãos, se algo tem valor na sua vida, se prepare. Vai ter sobrecarga, vai ter cansaço, vai ter desafio, vai ter adaptação. Então eu quero lembrar alguns de vocês aqui que estão sonhando com coisas grandes. Me dê toda a sua atenção agora. Se você tem pensado que Deus tem algo maior para você, toda grandeza tem um preço. Eu vou repetir isso. Toda grandeza tem um preço. E sabe o que é interessante? A gente não percebe que todo esforço, que algo grande requer de nós, precisa de pessoas fortes para suportar isso. Quem desiste, quem abandona, nunca vai viver as coisas grandes, extraordinárias que Deus está preparando. Aprenda a celebrar as pequenas coisas, mas celebre coisas certas. Não celebre ilusões. Não aplauda e diz: uau, como foi maravilhoso isso. Eu sou de uma geração em que você não recebia elogios. Eu sou de uma geração em que na minha infância meus pais não elogiavam. Eu sabia que eles falavam bem de mim para os amigos, para os parentes. Até ouvia atrás da porta dizendo assim: ah não, Márcio, ele é muito inteligente, o menino. Mas olha, eu não sou de uma geração que os meus pais chegavam e diziam assim: menino, você é demais, forte, meu Deus. Não é. Agora, eu vejo uma geração, por não ter recebido, está celebrando ilusões. O filho não faz nada e eles: você é demais, você tomou água, você é incrível, que água mais, olha que gole impressionante que você tomou com essa. Gente, nós celebramos ilusões. E daí essas crianças vão crescendo, elas vão se tornando tanques que precisam ser preenchidos e tem um vazamento, porque elas nunca têm o suficiente. Então nós vamos tomar cuidado para não celebrar ilusões, porque isso faz com que o nosso propósito verdadeiro se torne aquém daquilo que Deus preparou para nós. O que é interessante é que por anos Deus deu a Ana um marido que deu para ela tudo o que era necessário. Por anos, um marido que nunca cobrou nada de Ana. Por anos, esse homem foi gentil, disse para mim: Ana, o que importa é você. Mas chegou um momento que Ana ansiava por mais. Chegou um momento que Ana acordou. Chegou um momento que ela não precisava que outros dissessem. Ela já entendeu: eu não nasci para isso. Eu nasci para mais. E sabe que o que levou Ana a perceber isso foi uma provocação. Uma provocação que chegou no limite dela. Ela não estava aguentando mais Penina no seu ouvido. Todo ano a mesma coisa, mas um ano ela disse: chega. E ela toma uma posição que todos nós deveríamos tomar quando estamos sendo provocados e o nosso limite chegou.
ela correu para o templo do Senhor. Ela correu para a presença de Deus. Ela foi para o lugar onde se tem a resposta verdadeira. Ainda que aquela provocação de Penina fosse a forma que Deus estava usando, Deus mostrou para Ana que Penina não era uma rival provocadora. Penina, na verdade, era uma catalisadora, uma mola propulsora para ela ir para o destino dela. E é nesse lugar, gente, que Ana, que já estava criada por Deus para algo grandioso, assim como eu e você, precisou fazer algumas adaptações, precisou fazer algumas colocações. Eu li uma reportagem essa semana da Forbes, que ele publicou falando sobre a carreira das mulheres, mas ele colocou alguns pontos bem simples sobre como a complacência, ela faz com que mulheres briguem no mercado, tendo mais qualificação do que os homens, mas elas não têm um lugar como muitos homens têm no mercado. E muitas delas entraram nesse lugar. Então eles escreveram sobre isso, mas quando eu li essa reportagem eu pensei, bom, a gente pode realmente aplicar isso para toda a nossa vida. E por conta do nosso tempo eu vou apenas mencionar, eu não vou dar detalhes sobre isso, porque eu quero seguir para o final dessa palavra. Mas existem algumas características que nos alertam e que nós vamos observar para ver se a gente não está parado na vida. Primeiro, para a gente sair desse lugar de complacência, estar acostumado, dê o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Dê o seu melhor. Se você está se sentindo sobrecarregado, talvez agora seja a hora de você dar uma pausa. E eu avaliei essas coisas na minha vida pensando, puxa, eu preciso dar o melhor. E a gente não consegue dar o melhor para muitas coisas. Nós precisamos selecionar o que a gente vai dar o melhor. Eu estou disposto a ir para o meu propósito esse ano, mas eu não vou conseguir ficar correndo atrás de muitas coisas. Eu vou precisar estabelecer as coisas que eu vou correr. Então, eu preciso separar na minha saúde, o que eu vou fazer, na minha vida intelectual, o que eu vou fazer, o que eu vou precisar fazer para crescer, o que eu vou precisar fazer para ser um marido melhor, o que eu vou precisar fazer para ser um pai melhor. Então, se esse ano eu conseguir fechar o ano sendo melhor em cada área da minha vida, em uma coisa, certamente eu termino o ano percebendo que eu sou capaz de realizar coisas maiores. Segunda coisa que ele diz, mantenha-se em constante aprendizado. Queridos, isso é uma verdade constante, porque nós precisamos mudar constantemente. Preste atenção nisso. Quando eu trabalhava no cartório, não havia computador, eu tive que fazer curso de datilografia numa máquina de escrever, ASD, FG, cedilha JKF, alguma coisa assim. Quantos lembram disso? Não me engane que você é muito mais velho do que isso. Agora, hoje, essa semana alguém falou para mim, você viu agora o óculos da Apple que foi lançado agora, que você coloca e você faz várias coisas, você assiste, você digita, você fala com a pessoa, várias coisas, e agora as pessoas estão andando na rua com óculos, e elas então estão escrevendo assim, ó, elas estão puxando o negócio, elas ficam assim na rua, que nem assim umas pessoas meio esquisitas, mas elas ficam fazendo esse tipo de coisa. O que vem pela frente, as coisas estão mudando, e você está mudando? Eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um pastor melhor. Eu mudei a minha forma de pensar de quando eu comecei a liderar essa igreja. Busque novos desafios. A zona de conforto pode ser uma bela prisão, mas ainda é uma prisão. Quando nós não percebemos que nós precisamos de novos desafios, alguns de vocês estão sossegados demais. Igreja, se levante, vem para novos desafios. Amplie o seu círculo de amizades, eu estou falando a quarta coisa. Terceiro, busque novos desafios. Quarto, amplie seu círculo de amizades e as suas conexões. Talvez você já cansou dos seus amigos, porque eles determinam o seu meio de ação. Vem para um GC, vem conhecer pessoas novas. Amplie seu círculo de amizade. Por último, desses 5 pontos, não se acomode com menos do que você pode ser. Não se acomode. Por quê, gente?
porque certamente Deus tem mais para vocês. Agora, o que é interessante é que, olhando para Ana, Ana poderia ter ficado satisfeita com a situação que ela tinha. Um marido bom, um marido que reconhecia que ela tinha um valor tremendo, que ela era valorizada, mas Ana queria mais. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você quer mais? As peninas que Deus está colocando na sua vida para te provocar, você ainda não discerniu que essas pessoas são uma bênção na sua vida, para que Samuel possa nascer? Que essas pessoas foram colocadas na sua jornada justamente porque esse sofrimento, essa pressão vai te levar para um outro nível. Algumas pessoas percebem que não nasceram para trabalhar numa empresa só depois de muita pressão, muita provocação. Pessoas só descobrem que nasceram para produzir coisas incríveis só depois de muita provocação, irritação. É incrível que Deus nos envia peninas para agitar a gente, para criar um desconforto necessário, justamente para a gente ir para o próximo passo. Se você está enfrentando peninas como um desconforto, olhe para elas dizendo: Senhor, está na hora de eu acordar. Chega, foi até meu limite. Sabe, irmãos, eu quero lembrar vocês que Deus não coloca desafios no seu caminho para te desanimar. Deus coloca desafios no seu caminho porque há algo que Ele está gerando por detrás dos bastidores, que precisa de alguém forte para suportar tudo o que vem pela frente. Ana não seria capaz de ser mãe de Samuel sem penina na vida dela, porque tudo que Samuel enfrentou, tudo que Deus deu para Samuel, precisava de uma mãe que entendesse o propósito de Deus na terra. E eu tenho aprendido uma coisa, que nós precisamos dos nossos gigantes para termos o nosso reino. E quando nós somos provocados pelos nossos gigantes, como Davi foi por Golias, levou ele aí para o reino dele. Existem gigantes, existem peninas que vêm em nossa vida para nos provocar a irmos para um lugar de mudança. Eu disse para vocês que foi Deus que trouxe vocês nesse feriado de carnaval, nesse lugar, porque tem grandes, incríveis possibilidades à sua frente, que precisam tirar você da complacência, numa provocação intencional de Deus na sua vida, para te incomodar, para te irritar e dizer assim: não, agora chega, foi o meu limite e eu vou para Deus. Você percebe que Ana não ficou brigando com Penina, mas ela foi para Deus e ela disse: Deus, o Senhor pode fazer. Então o sobrenatural começa a trabalhar. E eu venho aqui dizer para algumas pessoas nessa manhã: pare de lutar com homens, pare de lutar com pessoas, porque Deus está aproveitando essa situação e até provocando essa situação para o sobrenatural trabalhar na sua vida. Mas você precisa estar pronto para isso, precisa estar no lugar certo, que é na presença de Deus, que é no lugar onde Deus age, que é no lugar onde Deus trabalha. E você está aqui como Ana esteve naquele templo, naquele lugar. Por isso, irmãos, crises podem dar o início ao melhor da nossa vida. E eu tenho pensado: Deus, o Senhor está provocando coisas para eu melhorar. Eu me lembro, anos atrás, depois de uma noite bem gostosa, roncando muito, no café da manhã, a Naine mostrou uma foto que ela tirou enquanto eu dormia. E eu estava 11 quilos mais gordo. E ela disse:
amor, olha só, você está roncando muito, você está com a tua alimentação muito desregulada e você está ficando baixinho, desse tamanho. E ela disse, acho que está na hora, e ela me provocou. E toda vez que a gente precisa de mudança, às vezes Deus usa pessoas para nos provocar. Falar coisas que a gente não gosta, falar verdades que são ácidas demais, para a gente ter uma mudança. Algumas mudanças acontecem porque tem pessoas que Deus coloca para nos incomodar no lugar, porque aquele não é mais o nosso lugar. Às vezes Deus coloca pessoas para falar coisas que outros não teriam coragem de dizer, porque aquele não é o padrão que Deus tem para nós, de mente, coração, físico e espiritual. Mudanças só acontecem quando somos provocados. Discernir se é de Deus, se é do homem ou se é do diabo. Provocação desses dois, não responda. Agora, quando Deus coloca alguém que vai ser difícil na sua vida, Deus tem algo lá na frente para você. E eu quero dizer nessa manhã de domingo, tem algo maravilhoso depois da curva para você. Algo incrível. Quando Ana começou a se destacar, Penina viu a barriga crescendo. Agora não tinha mais nada que Penina fazer. Mais nada que ela podia fazer. Porque agora Deus estava fazendo em Ana. Chega uma hora que Penina não tem mais o que falar. Porque Deus estará fazendo em você. Porque você foi feito para mais. E tem mais para você viver. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos onde você está. Eu não sei quantas peninas Deus colocou na sua vida. Eu não sei quantas provocações Deus colocou na sua vida nesses últimos dias. Eu não sei até mesmo quais foram as crises e pressões que Deus está colocando para te incomodar. Mas a complacência, que é essa acomodação, não está fazendo você perceber. E talvez você não está olhando para aquilo que você foi criado para ser. Muito melhor. Talvez você seja um tanque que está vazando. E as pessoas estão precisando ter que afirmar você por conta da inferioridade. Mas quando você se apresenta diante de Deus, todas essas coisas são purificadas por Ele. Então você, no santuário de Deus, você pode ouvir dEle: você foi feito para mais, para gerar Samuel, para gerar um propósito, para gerar um destino. Ah, meu Deus, fala com o teu povo nessa manhã, além do que eles podem imaginar. Fala com eles nessa manhã, como uma palavra que vai mudar os processos e estações da vida deles. Senhor, eu oro por essas pressões, provocações, irritações, para que eles possam entender seu tempo e sua hora. Pai, eu oro para que eles façam mudanças, eu oro para que eles encontrem novos amigos, eu oro, Senhor, para que eles possam olhar que eles foram feitos para muito mais, que eles possam aprender e continuar aprendendo a ser melhores. Eu oro, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor possa tocá-los de uma forma sobrenatural. Querido Espírito Santo, tira o medo de ir para o futuro e enche eles de coragem para avançarem para a sua nova história, para criarem, porque hoje nós celebramos o que o Senhor está fazendo, não o que o Senhor fez por completo, o que o Senhor está fazendo. Celebramos o casamento, celebramos os filhos, celebramos a profissão, a carreira, nós celebramos ainda que esteja só no terceiro dia. Pai, eu oro nessa manhã para que venha sobre eles graça e abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, se você está aqui pela primeira vez, queremos convidar você, não vá embora sem sair, sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe, vão com Deus, um bom domingo a todos, em nome de Jesus.